aí, pessoal? Tudo bem? Vamos falar de arbitragem aqui. Eu não gosto de fazer vídeo de arbitragem, não faço muitos, evito, porque sempre dá confusão. As pessoas, 90% delas pelo menos, já têm opinião formada sobre o lance, porque elas já viram os lances várias vezes, já formaram opinião, muitas vezes por causa de algum viés clubista, mas muitas vezes sem viés clubista também, mas já tiveram sua opinião. E o problema não é só que elas já fizeram sua opinião, elas não admitem outras opiniões. Então eu faço aqui um vídeo comentando um lance e eu falo o que eu achei de determinado lance, as pessoas que concordam comigo falam, é isso aí! As pessoas que discordam de mim, não é que elas só vão discordar, pô, discordo, eu não acho isso, não. Não, seu lixo, eu nunca esperava isso de você, onde já se viu, uma porcaria, tá comprado, sei lá o quê, né, mídia isso, mídia aquilo. Entendeu? Então é sempre assim, reação com discussão de arbitragem. E a galera ainda fica brigando nos comentários aqui, né? Então eu não gosto de fazer. Mas, no final das contas, vou ter que fazer, tanto que estou fazendo, um sobre o Sport e Palmeiras do último sábado, vitória do Palmeiras por 1-0, que teve dois lances muito polêmicos, um deles muito falado, outro nem tanto, mas inclusive na sequência ali, né, um do outro, né, um pênalti no Hernani, que o Sport alega que foi, e o juiz não deu, o lance segue. Depois, a jogada em que a bola bate no braço do Rony, ela claramente bate no braço do Rony, acho que isso ninguém discute, o juiz dá pênalti, mas depois ele consulta o VAR e ele observa o lance também no vídeo e ele depois anula o pênalti, desmarca o pênalti, né? E o Sport perde por 1-0 e tá reclamando bastante já. Eu vou falar no fim do vídeo o que eu acho dos dois lances, tá? Eu falo no fim do vídeo o que eu acho dos dois lances, só para vocês não ficarem depois falando, falou e não disse nada dos dois lances. Eu queria saber o que você achava dos dois lances. Tá, então eu vou falar no fim do vídeo. É que eu acho que no final das contas isso não se torna mais o importante, porque nesta segunda-feira o Sport entrou com um pedido de anulação do jogo por erro de direito, com um pedido de não ter mais VAR nos seus jogos do Campeonato Brasileiro e também para poder consultar o áudio da conversa do VAR com o árbitro de Sport e Palmeiras. Tá? Isso para mim se torna mais importante agora, porque isso é o que pode mudar para frente. Acho que mudar para trás não muda muito. Tá? Depois eu falo dos lances, tá? Eu não tô querendo dar uma de João Kleber segurando vocês não, tá? É que eu falo porque eu acho realmente menos importante, eu acho mais importante que eu vou falar agora. Por que o Sport faz isso, né? Um movimento tão duro de pedir para não ter mais VAR, e que a diretoria do Sport até alega que a Série B rola sem VAR e não tá tendo tanta confusão, o que não é verdade. Tá tendo muita confusão na Série B, muita confusão na Série B. Quem acompanha bem a Série B, e eu acho que eu acompanho bastante, sabe a quantidade de confusão que tá tendo na Série B, tá? Por causa do não VAR. Olha só, o Lisca dando chilique é um sinal disso, né? O Lisca bater na mesa, se negando a falar, não quero falar também, por causa do jogo contra a Chapecoense, por causa do jogo contra o Cruzeiro, e vários outros casos envolvendo tudo quanto é time na Série B, né? Então, tá tendo muita confusão, mas o Sport não quer mais VAR. Por que o Sport faz isso? O Sport vai conseguir acabar com o VAR? Não vai. Tá no regulamento do campeonato, a CBF não vai liberar, tem o outro time que também tem a ver com isso, né? Então não pode o Sport unilateralmente falar assim, eu não quero mais VAR. E daí o outro time quer. São dois times que estão em campo, né? Então não vai conseguir. Não vai rolar, e tá acabando já o campeonato, né? Não vai conseguir. E também, assim, criaria um problema jurídico gigantesco ali, se alguns jogos tem VAR e alguns jogos não tem VAR, isso já não tá previsto previamente no regulamento, né? Tipo um campeonato de mata-mata em que de repente uma determinada fase não tem, mas a partir de determinada fase os jogos têm VAR. Ou que já fica previsto que os clássicos estaduais têm VAR e os outros jogos estaduais não tem, mas está previsto em regulamento. Quando não está, o que vai acontecer? Daí tem um lance duvidoso num jogo que teve VAR, tem um lance duvidoso num jogo do Sport que não vai ter VAR, e daí um time é capaz de entrar na justiça querendo não cair, ou vaga na Libertadores ou não, porque dizendo que o jogo do Sport não cumpriu as regras como deveria, ou então, se não tinha VAR para mudar uma marcação no jogo do Sport, não podia ter VAR para mudar a marcação no jogo desse time, vai criar confusão, tá? Segunda coisa, o Sport falou que quer ouvir os áudios. Isso daí, assim, pelo menos o que é noticiado, assim, pelo que a CBF, pelo que o Leonardo Gaciba, presidente da comissão de arbitragem da CBF, sempre falou, é que esses áudios estão disponíveis aos clubes.
eles, assim, é que eles são disponíveis mais ou menos. Você tem que ir até o Rio de Janeiro, até a sede da CBF, e lá tem um arquivo. Lá você ouve. Lá você consegue ouvir. Você vai lá, pega um fone lá e ouve. Tá? Você não pode receber ele por e-mail, você não vai receber ele pelo Zap, você não vai ver ele no site da CBF. Mas você pode ir fisicamente à sede da CBF ouvir. Então, esse áudio está disponível. A CBF talvez no máximo obrigue o esporte a pegar um voo de Recife para o Rio de Janeiro só para isso. Mas, teoricamente, o esporte tem como conseguir ter essa demanda atendida. A terceira coisa, anular o jogo. Eu acho praticamente impossível que isso ocorra. Primeiro que provar que houve um erro de direito é uma questão jurídica que eu não sou advogado, mas me parece bastante complexa para um caso desse, porque no final das contas, às vezes em que houve uma alegação de erro de direito é quando houve um descumprimento claro da regra, tudo, e vão alegar que foi uma questão interpretativa ali e não vai conseguir justificar. Além disso, tem um outro problema. É que eu não sou advogado, então não quero nem me aprofundar muito nesse comentário, nessa parte do comentário, tá? Mas assim, sempre que houve uma alegação de erro de direito, era quando havia um claro descumprimento da regra do jogo, tá? Da regra do futebol foi descumprida. Tá? Era esses casos em que... E nesse caso, dá para dizer que assim, o juiz errou uma marcação, mas isso não é um descumprimento claro de uma regra explícita do jogo. Tá? Mas além disso, politicamente não vai ser muito favorável que o esporte conseguir essa anulação, porque o Palmeiras já está com um calendário muito congestionado. Se o Palmeiras vai para a final da Libertadores e depois se ele ganha a Libertadores e vai para o Mundial de Clubes, o Palmeiras vai ter tanto compromisso que a CBF não teria nem como realizar a final da Copa do Brasil contra o Grêmio. Talvez ela tivesse que realizar a final da Copa do Brasil já durante os estaduais da temporada 2021, né? O que, dependendo do caso, poderia até criar um problema para encaixar as vagas brasileiras na pré-Libertadores. No caso de, por exemplo, o Grêmio não estar garantido ainda na fase de grupos da Libertadores. E daí ganhar a Copa do Brasil garantiria a vaga direto na fase de grupos. Se ele perdesse essa final, ele iria para pré. Porque daí, se ele iria para pré, ele já teria que estar jogando quando talvez essa final da Copa do Brasil acontecesse. Então é complicado. Vai criar um bololô ali no calendário. Então a CBF não vai usar seu poder de influência ali para que não deixar isso acontecer, mesmo que o esporte consiga configurar um erro de direito, que eu não sou advogado, não me parece um caso tão claro assim, mas mesmo que o esporte consiga, eu acho difícil que ele consiga emplacar essa tese em um tribunal, tá? Por uma questão política. Mas... Então, por que diabos o esporte está reclamando? Porque o esporte não está querendo mudar o que aconteceu. Porque os dirigentes do esporte não são tontos. Eles sabem o que está acontecendo. Eles sabem que não vai mudar. Eles sabem que não vão conseguir tirar. Eles estão brigando. Mas por quê? Porque errar contra o esporte é muito barato. E o que o esporte está querendo fazer é encarecer o preço de um erro contra o esporte. O que eu estou querendo dizer com isso? O esporte até disse no domingo, se não me engano, teve dirigente de esporte dizendo que era muito estranho como Fortaleza, Bahia e Sport começaram a ser constantemente prejudicados pela arbitragem, no mesmo período em que Vasco e Botafogo começam a ficar cada vez mais problemáticos com o rebaixamento, insinuando que haveria uma certa conspiração ali para favorecer Botafogo e Vasco e prejudicar um time nordestino. Eu não concordo com essa teoria da conspiração por causa do lado carioca dela, porque Vasco e Botafogo foram muito prejudicados pela arbitragem ao longo do Campeonato Brasileiro. Então, se a CBF iria querer usar o poder de influência na comissão de arbitragem para ajudar Vasco e Botafogo, ela já teria feito isso, não teria cometido alguns erros, a arbitragem não teria cometido alguns erros que cometeu, e acabaram prejudicando o Vasco e Botafogo. Não que eles não sejam times com problemas, times que estão numa
brigando contra o rebaixamento ali porque estão jogando mal. Estão. O Vasco até melhorou agora, mas assim, assim, não é à toa que eles estão ali. Mas eles foram muito prejudicados pela arbitragem. Como os nordestinos também foram, tá? Agora, o que eu acho nos casos dos nordestinos, que é uma reclamação muito constante dos torcedores de clubes nordestinos, é que eles são muito prejudicados pela arbitragem. Eles são. Por quê? Porque é barato, custa pouco prejudicar o nordestino. Como assim? Imagina o caso de um time. Eu não vou citar times para não parecer que não inflamar torcedores aqui. Tá? Mas imagina o caso de um clube nordestino contra um clube paulista ou um clube carioca. Tá? Daí tem um lance duvidoso. O juiz não sabe. Ele realmente não sabe, tá na dúvida. Putz, foi pênalti ou não foi pênalti? Foi gol ou não foi gol? Tava impedido ou não tava impedido? Né? Essa falta é pra vermelho ou não é pra vermelho? E assim, a gente não pode esquecer, tem o VAR agora, mas o R do VAR né, é um árbitro, é de referee, né? Tem um ser humano ali também. Continua tendo um árbitro ali, só que é um árbitro que tem um recurso extra para avaliar o lance, mas continua existindo uma avaliação do lance. Né? No impedimento, tudo até tem a coisa das linhas, mas continua tendo uma avaliação humana do lance, na maioria dos casos. Tá? Daí o árbitro ou árbitro de vídeo, quem tivesse a responsabilidade de tomar a decisão naquele momento, dúvida. E aí, dá vermelho ou não dá vermelho? Marca pênalti ou não marca pênalti? Foi gol ou não foi gol? Estava impedido ou não estava impedido? Ele está na dúvida. E daí entre um time do Nordeste e um time de Rio e São Paulo, por exemplo. E essa mesma dúvida é entre time de capital e time de interior em campeonatos estaduais pelo Brasil. Tá? Entre time grande e time pequeno. Essa dúvida sempre. Por que a arbitragem muitas vezes favorece o time grande? Bom, muitas vezes porque a torcida tá ali, tá pressionando ali, então ele se deixa levar pelo momento, né? Pela pressão da torcida, tudo dele, na hora H ele dá uma vai no embalo da torcida, sobretudo se o time grande é o time da casa, né? O time mais forte. Politicamente, o time da casa ele vai, mas assim, muitas vezes não é. Muitas vezes ele pensa. Bate assim, mesmo que subconscientemente. Às vezes o juiz não fica nem fazendo a conta, pensando bem se eu fizer isso aqui. Não, subconscientemente vem ali na hora, assim, rápido para ele tem que tomar decisão em segundos, em menos de segundos, aliás, em décimos de segundo. Se ele prejudica, se ele toma uma decisão, e essa decisão é uma decisão contra o time nordestino, e depois essa decisão está errada, depois está visto, depois ele descobre que essa decisão está errada, se ele tomar decisão a favor do time nordestino, contra o time nordestino e estiver certa, tudo bem, ele acertou. Mas se ele tomar contra o time nordestino e está errada, o que vai acontecer? O time nordestino vai reclamar. Ou o time pequeno do interior, sei lá, vai reclamar. Mas o que vai acontecer com essa reclamação? Vão reclamar lá na federação, vão fazer um auê e morre. A TV local, a TV de Recife, de Fortaleza, de Maceió, de Piracicaba, Jaú, Bauru, vão reclamar. A rádio, vão reclamar. Mas morreu ali, vão reclamar, o dirigente vai reclamar tudo, mas morre. Agora, se é o contrário, ele toma uma decisão contra o time grande, o time mais importante ali, mais forte, né, mais rico, ele toma contra essa decisão contra o time de Rio e São Paulo, por exemplo. Se ele acertou, se no final das contas a decisão que ele tomou foi contra o time paulista ou o time carioca, mas essa decisão estava certa, beleza, ele acertou. Agora, e se ele erra? Quanto vai custar esse erro dele? Aí que tá, aí o erro é muito caro contra um time de Rio e São Paulo. Contra um time de Minas e BH, Minas e Rio Grande do Sul talvez é um pouco também, mas é menos ainda do que Rio e São Paulo. Rio e São Paulo é mais. Por quê? Se ele erra, não é que, não, o clube vai reclamar, a torcida vai reclamar. Não, a torcida, por ser muito maior, vai criar um inferno nas redes sociais. O clube, por já ter uma presença até física muito mais próxima ao comando da CBF e uma presença política muito mais próxima, uma presença econômica muito mais próxima, vão fazer muito mais pressão em cima da CBF e a mídia vai ficar mostrando aquele lance o dia inteiro na TV. Vai ficar o dia inteiro mostrando o lance e falando: olha como o time X foi prejudicado, olha como lá o time seria líder do campeonato se não tivesse sido roubado, olha lá, o time estaria mais tranquilo na luta contra o rebaixamento se não tivesse sido roubado. E fica mostrando o lance o dia inteiro e mostrando a cara do árbitro ali. E fica falando por que o árbitro fulano, por que o VAR fulano. Por quê? Porque a mídia local, a mídia nordestina ou de mídia de interior vão repercutir isso? Vão, mas o impacto dela é local. Só no estado ali, no máximo no caso do Nordeste, de repente pode ser que em solidariedade alguns outros, a mídia de outros estados do Nordeste meio que se unam ali, estão roubando o Nordeste,
mas fica ali. Agora, a mídia paulista, a mídia carioca, ela na verdade é a mídia nacional, porque é a mídia que chega em todos os lugares, né? Então vai ficar o dia inteiro falando. E daí o árbitro, o que vai acontecer? Ele corre o risco de ficar com o nome dele marcado, ele corre o risco de ser vetado em jogos desses times, e se ele eventualmente for vetado num jogo do clube nordestino, ele não tá nem muito aí. Agora, se ele for vetado em jogo de time de Rio São Paulo, ele vai ficar pensando que pode ser jogo que vai decidir título, pode ser jogo que a mídia inteira vai estar vendo a atuação dele, então é jogo que ele projeta, né, ele projeta o nome dele, pode ser um jogo de Libertadores, ele vai ficar pensando nisso. Né, pode ser um jogo entre dois times brasileiros na Libertadores, ele pode ficar pensando nisso. E ele vai pensar, vai custar caro. Vai custar caro, porque o preço ele vai pagar no nome dele, que vai ficar muito exposto, no rosto dele, na imagem dele que vai ficar muito exposta, e até no bolso dele, porque ele vai perder escalas importantes. Porque se vai lá e prejudica o time de Rio São Paulo, vai pegar geladeira, vai ficar um tempo só pitando Série B, onde o dinheiro é menor, né, onde ele ganha menos, o cachê é menor. Então ele vai ficar pensando nisso. Mesmo que ele não pense assim, eu vou prejudicar o time do Nordeste porque é menos mal. Mas subconscientemente, às vezes, ele prejudica. Ele vai lá e, na hora, não, é mais fácil assim, vai dar menos, pum, e apita. É coisa instantânea. Então, o que o esporte está fazendo? O esporte está encarecendo o preço de se tomar uma decisão contra o esporte. Independentemente de se ela está correta ou não. Mas, num lance de dúvida, em 2 lances de dúvida, o árbitro tomou a decisão contra o esporte, né? Ou seja, não deu nenhum dos 2 pênaltis, então o esporte está tentando encarecer o preço dessa decisão, independentemente se está certo ou não está querendo encarecer. Por quê? O esporte está fazendo barulho. Eu estou falando sobre isso aqui, eu já tive que falar sobre esse lance na ESPN. Os canais de TV ficaram mostrando esse lance, né? As redes sociais ficaram discutindo esse lance. Por quê? Porque o esporte fez barulho. E o que o esporte, ao fazer barulho, você encarece o preço do erro. De um eventual erro. Caso esteja errado, você encarece o preço desse erro. Então, se expõe mais a situação. É isso que o esporte está fazendo. O esporte sabe que não vai tirar o VAR do campeonato, o esporte sabe que não vai anular o jogo, mas o esporte está encarecendo o preço, porque num jogo futuro do esporte, se tiver um lance duvidoso, o árbitro vai pensar 2 vezes, vai pensar, aquele pensamento que às vezes vem até rápido ali, que ele nem processa tão bem assim, aquela ideia de, vai ser mais fácil marcar contra o esporte. Ele talvez, esse instinto dele já não venha mais, porque ele já vai saber que se prejudicar de novo o esporte já apareceu muito na mídia falando disso, já fez muito barulho. Se o árbitro toma uma decisão contra o esporte e essa decisão está errada, se ela estiver certa, tudo bem, ele tem que fazer o que ele achar que tem que fazer. Mas se estiver errada, ele vai pagar caro. Eu não acho isso certo, eu não acho que seja certo esse tipo de prática, mas todos os clubes brasileiros fazem isso. Ou praticamente todos fazem. Então também não dá para dizer que, assim, nossa, o esporte, malvadão. Todos os clubes fazem isso de alguma forma, ou fazem, ou fizeram não faz muito tempo. Se não for todos, 97% dos clubes brasileiros fazem isso. Então o esporte está fazendo também. Tá? Eu não concordo, eu não concordo completamente, mas eu entendo o processo. Agora vamos aos lances. Tá? O lance do pênalti no Hernani, eu acho que foi. Tá? O jogador do Palmeiras até toca na bola. Né? O zagueiro do Palmeiras até toca na bola. Acho que foi o Kusevich. Até toca na bola, mas eu acho que ele derruba. Quando ele toca na bola, ele já está fazendo uma alavanca no Hernani, que o Hernani já está perdendo equilíbrio, e depois ainda é caçado por baixo. Eu acho que foi pênalti, sim. O lance do Rony, que na verdade é o lance que tem sido mais falado. Né? Você olha aquele lance, a primeira coisa que eu fiz, isso é pênalti, isso é muito pênalti. O braço tá levantadão assim, a bola bate assim no braço. Não há dúvidas que ela bate no braço, e nenhum jogador do Palmeiras, ninguém do Palmeiras diz que ela não bateu. A questão é, o instinto normal foi pênalti, o braço tá abertão, a bola bate no braço. Né? E o braço tá assim, ele até levanta assim, né? E a questão é que ele levantou para quê? Né? E essa é uma questão importante na avaliação do lance. Mas a bola bate no braço. E a sensação que eu tenho, é um bração aberto ali, pênalti. Só que a FIFA, nos últimos anos, ela foi criando novas orientações em cima da regra de toque. Toque na mão, braço, na bola.
ela vai criando novas regras para o lance de toque. Então, o que era uma coisa mais ou menos instintiva para a gente marcar, tá ficando cada vez mais CSI. Daqui a pouco você tem que chamar lá o pessoal do CSI Las Vegas, mas se bobear, você tem que chamar mais a turma do CSI Miami e do CSI New York também. Daí pega lá os técnicos, vão medir lá com os fios, vão pegar lá uns medidores, fazer uma simulação, dar um tiro com uma bala de borracha na piscina para ver as marcas da bala, fazer tudo aquele negócio lá que eles fazem, mede o DNA, vão fazer tudo aquilo ali para ver se foi pênalti ou não. Porque a FIFA criou tanta regrinha ali para interpretação de um lance de bola na mão, mão na bola, mão no braço, sei lá o quê, que virou muita minúcia. Tá? Então, assim, para mim, deveria ser pênalti. Aquele lance, a regra do pênalti deveria considerar que aquilo é pênalti. Mas a regra, do jeito que ela está hoje, não diz que isso não é pênalti. Por quê? Porque olha assim, as minúcias que a FIFA acabou criando. Então, por isso eu acho que o juiz não deveria marcar o pênalti, porque o juiz tem que cumprir a regra do jeito que ela está. Ainda que eu discorde dessa regra, ainda que muitos de vocês talvez até achem estranho. Qual que são as minúcias aí que tem que ser levadas em conta? A bola vem do jogador do Palmeiras, né? Não é um jogador do esporte que chuta, é um jogador do Palmeiras que chuta. O que isso significa? Significa que como a bola já era posse de bola do Palmeiras, era uma fase ofensiva do Palmeiras. O Palmeiras era o dono da bola, então seja o Palmeiras era o time que estava atacando. Ainda que, na verdade, seja uma ação defensiva do Palmeiras dentro da sua área, o Palmeiras é o detentor da bola. Então vira um toque numa fase ofensiva da jogada. Isso que eu já acho uma redação ruim do texto, porque você pode até considerar que não é porque você está com a bola que é uma fase ofensiva, você ainda está tentando se livrar de um ataque adversário, você não está atacando, mas a regra está assim. Então isso já é um peso. Segunda coisa, a bola está indo para fora do campo, ela não está indo em direção ao gol ou para dentro da área. O que isso significa? Que não foi um bloqueio, aquele braço não bloqueia uma trajetória perigosa da bola. Né? A bola está saindo. Né? No final das contas é ruim bater, porque se a bola passa reto, vai para um outro. O defensor do Palmeiras estava mais aberto ali, ou ela sai pela lateral. Né? Batendo no braço do Rony, ela podia ficar mais ali, podia até ser pior. Então, por causa disso, também não é um bloqueio, esse braço não resulta num ganho ao Palmeiras. E isso a regra começa a considerar também. Então, virou tanta minúcia ali que você começa a ter que avaliar essas condiçõezinhas ali da regra para saber se é pênalti ou se não é pênalti. E daí, no caso, não é. Eu acho que esse tipo de lance deveria ser, mas ele não é. Então, o juiz não deveria marcar. Tá? O juiz acertou em não marcar. Mas eu vou deixar aqui registrado. Essa é a interpretação que eu tive após ver alguns comentaristas de arbitragem explicarem e depois de eu ler as regras do jogo e tentar entender o que estava escrito para esse lance. Mas existe uma outra interpretação possível e acho ela interessante. Do Salvo Spínola, ele falou sobre isso no intervalo da transmissão aqui para São Paulo e para quem viu esse jogo de São Paulo e Santos. Ele fala que ele daria o pênalti, em que ele tem lá nos fóruns, nos grupos de WhatsApp entre árbitros, que havia muita polêmica, que esse lance já estava repercutindo entre árbitros do mundo inteiro, porque um fica mandando pro outro para ficar, e aí, o que você daria nisso? Né? Que havia muita polêmica, nos grupos brasileiros a maioria considerava que não era pênalti, mas havia divergência, e nos grupos estrangeiros a maioria achava que era pênalti, mas também havia divergência. Qual é a questão? Por que o Rony levanta o braço? A bola tá vindo e a interpretação do Salve, que ele diz que a interpretação de muitas outras pessoas, é que o Rony tenta matar a bola no peito. Ele tenta matar a bola no peito, ele levanta o braço para matar a bola no peito e erra. E daí ela bate no braço. E daí seria um erro, uma imperícia num domínio de bola, numa tentativa de domínio de bola, e daí seria um pênalti. Entendeu? Então essa seria, e acho uma interpretação válida. Eu não tinha pensado nisso, quando eu li, eu consultei vários comentaristas de arbitragens ali, tinham falado que não era, eu fui ver a regra, diz que não é, então eu tinha até me convencido disso. Mas quando o Salvio fala isso, eu fiquei até com uma pulga atrás da orelha, faz sentido. Ainda não é o que eu decidiria. Eu acho que ainda não marcaria pênalti pelo que a regra diz. Mas é uma interpretação bem interessante dessa jogada. O que, aliás, e só mostrar que assim, se você tem que ficar julgando se o Rony queria ou não matar a bola no peito para saber se é pênalti ou não,
já mostra como a regra que a FIFA criou é confusa e não chega a lugar nenhum. É uma regra que a FIFA precisa rever urgentemente, porque tá criando muito problema ali, tá virando CSI. Tá virando lá perito, tem que ser perito criminal para descobrir se é pênalti ou não, né? Se a bola bate no braço ou não. Era muito mais fácil. Quando a intenção se ele teve intenção ou não, é muito difícil julgar. Mas eu acho que era mais fácil quando o parâmetro era se o jogador foi imprudente e se o movimento foi natural ou não. Ainda existe o fator imprudência e naturalidade do movimento como fatores de análise do lance de bola na mão, tá? Ainda existem esses termos. Mas quando era mais em cima disso, fala assim, é natural o cara tá com o braço assim? Ele foi imprudente a deixar o braço aberto? Foi imprudente. É natural? Não é natural. O braço estava abaixado, ele levantou até por causa disso. Não importa porque ele levantou, se ele levantou para matar no peito ou se ele levantou de susto. Ele foi imprudente e não foi natural. Então é pênalti. Era mais fácil você avaliar uma jogada dessa forma. Mas não tá assim. Né? Do jeito que tá, eu fico com uma tendência a achar que não foi pênalti pela regra que é adotada neste momento. Então o árbitro acerta ao anular o pênalti. Agora, o outro pênalti eu achei que foi. Tá? O outro pênalti no Irlanda eu achei que foi. Tá? Mas é isso, então. Se você gostou do vídeo, dá joinha, não gostou, não. Se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação. Escreve aqui embaixo, mas não quebrem o pau sobre marcação de arbitragem, tá? Pelo amor de Deus. Vocês não vão convencer o amiguinho aí que discorda de você de nada, tá bom? Tchau, tchau.